Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. E no vídeo de hoje a gente vai contar a história de um estádio que foi construído para a Copa de 2002 e foi pouquíssimo usado, muito por conta da superstição japonesa. Essa história é muito massa, muito legal e eu quero que vocês fiquem aí para conhecer ela. Antes de mais nada, eu já peço para que você se inscreva no canal, para que você me siga no Instagram. Qualquer sugestão, qualquer ideia que você tenha, qualquer informação, você pode me mandar lá no meu Instagram. Ativa o sininho de notificação. Vamos embora para esse vídeo. O Japão foi escolhido para sediar a Copa de 2002, 6 anos antes. A candidatura do país se ensaiava desde a década de 1980 e era a favorita para ganhar o pleito no Comitê Executivo da FIFA. E isso foi ratificado com a campanha em conjunto com a Coreia do Sul. Porém, organizar o Mundial em 2 países não foi uma das tarefas mais fáceis que a FIFA teve pela frente, pois, como tanto o Japão quanto a Coreia do Sul já tinham designado suas cidades para sediar a Copa do Mundo, teriam 20 cidades naquela Copa, sendo 10 do Japão e 10 da Coreia do Sul. Organizar isso não foi uma das tarefas mais simples. O impacto da Copa do Mundo no campeonato japonês foi direto. A J-League foi criada em 1993, justamente o ano em que o país oficializou sua intenção em receber a Copa do Mundo. Mais do que os craques estrangeiros que chegavam aos clubes locais naquele período, como por exemplo o Zico, o Mundial serviria para consolidar o futebol profissional, construir ou reformar os estádios. Portanto, seria também uma forma de popularizar a modalidade. O beisebol é o esporte mais tradicional do Japão. Então, trazendo a Copa do Mundo e criando uma liga própria, o Japão pretendia popularizar o futebol lá. E isso deu muito certo, principalmente com a vinda do Zico, com a ida do Zico para o futebol japonês. Já em 1993, 15 cidades japonesas se candidataram para sediar o Mundial. O país previa até 12 estádios, mas a parceria com a Coreia do Sul limitou esse número a 10. Além disso, alguns municípios importantes acabaram ficando de fora do processo, como por exemplo Tóquio e Hiroshima. Por divisão regional foram escolhidas Yokohama, Saitama, Sapporo, Shizuoka, Osaka e Oita, apontadas por suas possibilidades em manter grandes estádios. Com todas essas cidades escolhidas, sobrou apenas uma vaga, que mais tarde foi concebida a Hifu, na província de Miyagi, por seu projeto que convenceu o comitê. Mas o Japão não sabia que esse estádio seria uma tremenda dor de cabeça para ele. Seria pouquíssimo aproveitado no futuro e vocês já vão entender. Do ponto de vista político e econômico, a escolha de Hifu era totalmente compreensível. A região metropolitana de Miyagi conta com mais de 2,3 milhões de habitantes. Além disso, os planos do governo local para o estádio se sugeriam bastante viáveis. Ao invés de construir apenas um campo de futebol, as autoridades locais planejavam levantá-lo em meio a um parque, com outras instalações esportivas. A Arena da Copa era apenas a cereja do bolo da cidade sede. Após 4 anos de obras, o estádio de Miyagi foi inaugurado em março de 2000. 3 meses depois, o local já recebia a primeira visita da seleção japonesa, em um empate contra a Eslováquia. E o uso da construção foi frequente naqueles primeiros anos. Ainda em 2000, o All-Star Game da J-League e o Campeonato Japonês de Atletismo foram realizados lá. No ano seguinte, também houve o Festival Nacional de Esportes e o Festival Nacional Paraolímpico, testes mais do que suficientes para o grande evento, a Copa do Mundo. Ou seja, foi um estádio que se colocou uma ficha muito grande para que ele correspondesse à altura de todas as expectativas. Ele foi construído, foi um gasto muito elevado e os primeiros testes se mostraram muito satisfatórios para todos os governantes que depositaram ali a esperança e um dinheiro nesse estádio. Antes mesmo da realização do Mundial, porém, surgiram críticas estruturais. Havia problemas no acesso ao estádio que custaram mais alguns milhões ao governo de Miyagi, assim como de visibilidade nas arquibancadas. A cobertura não protegia os torcedores totalmente da chuva. Além disso, a distância da região urbana era um grande problema. Para se chegar ao parque, era preciso pegar 2 trens e um ônibus, em viagem que não durava menos de 1 hora. Então, mesmo depois dos testes,
E antes da Copa do Mundo surgiram esses primeiros problemas, essas primeiras críticas, algumas estruturais que foram corrigidas e principalmente a de logística. Independentemente disso, Miyagi sediou 3 partidas da Copa de 2002. México 2, Equador 1, Suécia 2, Argentina 1, ambos pela primeira fase, com 45 mil presentes nas arquibancadas. E casa cheia também para assistir a traumática eliminação dos japoneses para a Turquia por 1-0 nas oitavas de final. E a partir daquele momento, quando os japoneses foram eliminados na Copa de 2002, além de o estádio ter vários problemas estruturais e de logística, o estádio de Miyagi passou a ser um terror para os japoneses. Todo mundo sabe que eles são muito supersticiosos e o Japão foi eliminado daquela Copa justamente naquele estádio. Então, a partir daí, eles nunca mais olharam com bons olhos para o estádio. E isso só se agravou com o tempo, como vocês vão ver. A distância dificultava os eventos no Parque Esportivo de Miyagi, que ficou à disposição apenas de quem resolve visitá-lo. Tanto é que, a partir do ano seguinte, até casamentos passaram a ser realizados no campo onde os Samurais Azuis foram eliminados do Mundial. Embora as médias de público do futebol japonês tenham crescido gradualmente desde a Copa, muitos estádios tiveram problemas para ficarem cheios nos meses seguintes ao torneio, nenhum deles mais vazio do que o de Miyagi. Em 2005, a seleção japonesa voltou à cidade para um amistoso contra Honduras. Perdeu por 5-4. 4 anos depois, outra partida, desta vez ante o Togo, e a goleada por 5-0 só reforçou o estigma da maldição sobre o local. Mais uma vez, 2 jogos realizados e 2 derrotas, o que só reforçou toda a ideia de maldição que os japoneses colocaram sobre esse estádio. Já em 2011, a região de Miyagi foi atingida por um terremoto de 9.0 na escala Richter, seguido por tsunami. A catástrofe matou 15 mil pessoas e deixou um prejuízo estimado de 20 bilhões de dólares. Ileso ao desastre, o estádio de Miyagi passou a servir de abrigo às vítimas, assim como as outras instalações em seu parque esportivo. Somente 10 anos depois da Copa do Mundo, em 2012, o estádio de Miyagi voltou a ser sede de um torneio esportivo. A cidade sediou o torneio Sub-20, o Mundial Sub-20 de futebol feminino. Mas não foi nada que empolgou muito. O estádio recebeu 2 jogos da seleção japonesa para pouco mais de 9 mil pessoas em cada um deles. Em 2013, o Japão voltou a jogar no estádio em um amistoso contra a seleção do Uruguai. E adivinha? Mais uma derrota, dessa vez por 4-2, o que cada vez mais reforçava o pavor desse estádio que os japoneses tiveram. Mas uma boa notícia aconteceu quando Tóquio foi nomeada como sede das Olimpíadas deste ano de 2020, que vão acontecer inicialmente só em 2021. Miyagi foi escolhida como uma das sedes do torneio. E isso fez com que o estádio de Miyagi fosse nomeado para receber jogos de futebol na próxima Olimpíada. Enfim, galera, é um estádio muito bonito, que recebeu muitos jogos da Copa de 2002, que a gente lembra com muito carinho, porque o Brasil foi pentacampeão lá, e que os japoneses simplesmente não gostam por superstição. Eles jogaram vários jogos lá e perderam todos, basicamente. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham do estádio? Vocês acham que essa superstição aí faz sentido, não faz sentido? Para quem acredita, lógico. Não se esqueça de me seguir no Instagram, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificação, porque toda semana tem vídeo. Tamo junto, até o próximo.